Caramelo resgatou um filhote de leão da enchente. Então os leões fizeram algo impressionante. A enchente chegou sem aviso, engolindo o vilarejo em poucas horas. A água, barrenta e feroz, descia pelas encostas como um bicho descontrolado. Casas foram tomadas, animais fugiram em desespero, mas um cachorro, o Caramelo, fez o contrário, correu na direção do perigo. Foi ali, debaixo de uma ponte quase submersa, que ele encontrou um filhote de leão, sozinho, tremendo, à beira do fim. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. E o que os leões fizeram em resposta? Isso ninguém esperava. Comenta aqui de onde você está assistindo. Curte o vídeo se gosta de histórias emocionantes como essa e se inscreve no canal para acompanhar cada parte dessa jornada inesquecível. Porque essa não é só uma história de amizade entre espécies. É uma história de transformação, coragem, e de um laço tão forte que nem a selva teve coragem de quebrar. O céu já vinha anunciando, havia dias. As nuvens carregadas pairavam pesadas sobre o vilarejo, o ar estava úmido, e os mais antigos murmuravam que era tempo de enchente. Mas ninguém esperava que viesse tão forte, tão cedo, e com tanta fúria. Era início da tarde quando os primeiros pingos caíram. Grossos, espaçados, mornos. No começo, as crianças brincavam, pulando nas poças, rindo da ventania que arrastava folhas pelo chão de terra batida. Mas em menos de uma hora, o riso virou silêncio. Depois, virou grito. Caramelo, como sempre, estava na frente da casa da velha senhora que o criará. Observava atento, o focinho apontado pro vento, os olhos estreitos, farejando algo além da chuva. Era um cachorro de rua, de pelo curto e amarelo queimado, comum por ali, mas nada nele era realmente comum. Desde que a protetora do vilarejo salvara filhote, atropelado à beira da estrada, ele se mostrará especial. Sabia o caminho do mercado sozinho, ajudava a guiar moradores com dificuldades e até latia quando pressentia algo errado. Era mais que um cão. Era um símbolo de cuidado, de resistência, de proteção. E naquele dia, ele sabia, algo estava errado. À medida que as águas subiam, as pessoas corriam para os pontos mais altos. O rio, antes manso e tímido, agora rugia como fera solta. Árvores se vergavam com a força do vento. A ponte de madeira que ligava os dois lados do vilarejo já rangia sob o peso das águas. Caramelo latiu, inquieto, correndo em círculos na frente do portão. A velha senhora, mesmo com dificuldade, saiu para verificar. Calma, meu filho, fica quieto, vai entrar água mesmo. Já subi os sacos de farinha, já rezei pro meu santo. Mas Caramelo não ficou. Olhou para ela uma última vez, como se dissesse, me perdoa. E correu. Na lama, os passos escorregavam, mas ele seguia firme, como se soubesse exatamente para onde ia. Avançou pela estrada alagada, cruzou o mato já encharcado, ignorou os chamados dos moradores. A ponte estava ali, à sua frente, agora semi-submersa, tremendo com a correnteza. E foi debaixo dela que ele ouviu um som fino, fraco, desesperado. Parecia um choro, mas não era humano. Um lamento abafado, intercalado com pequenos rugidos, quase sussurrados. Caramelo desceu com cuidado, afundando até o peito na água barrenta. O barulho vinha de um emaranhado de galhos, folhas e plástico, preso entre dois troncos. Lá dentro, os olhos brilhavam. Era um filhote. Mas não qualquer filhote. Um leão, pequeno, molhado, os pelos grudados ao corpo, tremendo de frio e medo. Devia ter poucos meses de vida. Estava preso, uma das patas envolta por cipós e restos de sacolas plásticas. Tentava se soltar, mas cada movimento só o machucava mais. Caramelo se aproximou devagar. Farejou o ar. O leão não rosnou, não se encolheu. Apenas olhou, os olhos grandes e confiantes, como se soubesse que aquele estranho cachorro estava ali para ajudar. Com os dentes, Caramelo começou a puxar os galhos, cavou a lama com as patas, mordeu o cipó até arrebentar. Foi um trabalho longo, arriscado. A água subia mais a cada minuto. Quando enfim conseguiu soltar o filhote, ambos estavam exaustos. Mas ele não recuou. Pegou o leãozinho pela pele do pescoço, como se fosse um filhote seu, e o puxou para fora da água. Subiram a ribanceira juntos, escorregando, caindo, levantando. Ao chegar numa pequena elevação perto do campo de pasto abandonado,
Caramelo cavou com urgência até formar uma espécie de ninho na terra úmida. Colocou o leão ali, se deitou ao lado e ficou. As orelhas em pé, o focinho atento, mas sem sair de perto. Na manhã seguinte, o vilarejo ainda lutava com os estragos. Árvores caídas, poços contaminados, animais desaparecidos. E foi então que um menino, curioso com a ausência de Caramelo, o encontrou. O cachorro deitado na beira do campo, encharcado, com um filhote de leão encolhido junto ao seu peito. O alvoroço foi imediato. As pessoas se dividiram. Alguns queriam tirar o leão dali imediatamente, com medo do que poderia acontecer. Outros queriam proteger Caramelo a qualquer custo. A velha senhora chegou apoiada no braço da vizinha, os olhos marejados, e se ajoelhou ao lado do cão. Meu filho, o que foi que você arrumou? Mas Caramelo nem se mexeu. Estava em alerta, como um sentinela. A notícia correu. No mesmo dia, uma jovem bióloga que havia chegado à região para estudar a fauna do cerrado foi chamada. Quando viu o filhote, imediatamente reconheceu a espécie. Era um leão dourado, uma subespécie rara da região, cuja presença era registrada esporadicamente em reservas protegidas. Como ele havia parado ali? Isso ninguém sabia ainda. A bióloga tentou se aproximar, mas Caramelo não deixou. Rosnou baixo, sem agressividade, mas firme. Protegia o pequeno como se fosse dele. Ele não vai sair de perto, disse a protetora. Você pode fazer o que quiser, mas esse cachorro só obedece quando ele sente que é certo. Foi preciso esperar. Durante os dias que se seguiram, a chuva parou, mas a tensão ficou. O filhote se recuperava devagar. Começaram a trazer carne moída, leite morno, tecidos para aquecer. Mas o que mais parecia fortalecê-lo era a presença constante de Caramelo. Ele dormia com o filhote, lambia suas feridas, rosnava quando alguém se aproximava demais. A cada amanhecer, mais pessoas vinham ver a dupla improvável. E começaram a mudar. Onde antes havia medo, nasceu curiosidade. Onde havia desconfiança, brotou respeito. O leão crescia, e com ele, crescia também a admiração por Caramelo. Ele não apenas salvara o filhote, ele o ensinava a confiar. A bióloga, observando de longe, anotava tudo em seu caderno. Um dia, comentou com a protetora, nunca vi nada assim. Esse cachorro não é só inteligente. Ele é essencial. A velha senhora sorriu, com olhos brilhando de orgulho. Eu sempre soube. E o que ninguém esperava é que, no coração da mata, outros olhos também observavam. Olhos que conheciam aquele cheiro, aquele filhote. E que, em breve, mudariam tudo. O cerrado estava mais quieto do que o normal. Depois da enchente, a mata parecia estar em luto. As árvores ainda pingavam, como se chorassem em silêncio. Os caminhos de terra se transformaram em corredores de lama e as trilhas que antes levavam aos riachos agora terminavam em poças fundas e barrentas. Mas havia um silêncio diferente, profundo, que pairava por cima do vilarejo. Um silêncio de observação. Caramelo e o filhote de leão estavam em um antigo curral abandonado, na parte alta da vila, cercados por uma pequena clareira. Ali, protegidos da água e do movimento das pessoas, o leãozinho se recuperava com lentidão. Já conseguia caminhar com mais firmeza, mas não se afastava de Caramelo. Dormia sobre ele, brincava com suas orelhas, copiava seus movimentos. Era como se acreditasse ser também um cachorro. Durante o dia, a bióloga vinha observar à distância. Trazia anotações, comparava imagens e tentava entender o que tinha acontecido. Como aquele filhote, uma espécie tão rara e protegida, havia sido arrastado até ali sem nenhum outro membro da família por perto. Os registros mais próximos de leões dourados eram de uma reserva natural a quase 40 quilômetros do vilarejo. Era improvável que um filhote tivesse vindo de tão longe sozinho. Ou talvez não estivesse sozinho. No terceiro dia após a enchente, um som agudo ecoou pela mata. Era um rugido contido, como um chamado. A bióloga estava por perto, escondida atrás de um arbusto, fazendo anotações silenciosas. O filhote se encolheu, as orelhas tremendo. Caramelo se colocou à frente, os pelos arrepiados. A bióloga levantou os olhos devagar e, por um breve instante, viu o que parecia impossível. No alto da colina, entre as árvores, 2 olhos dourados brilhavam. Não estavam ali para atacar. Só observavam.
Quando ela se virou para avisar alguém, os olhos desapareceram. No dia seguinte, voltou com uma câmera, mas não encontrou nada. Nenhuma pegada, nenhum sinal, apenas a sensação incômoda de que estavam sendo vigiados. A partir daquele momento, ela passou a dormir em uma barraca improvisada perto do curral. Se havia mais leões na região, era necessário entender suas intenções. Enquanto isso, Caramelo continuava seu trabalho silencioso. Passava o dia ao lado do filhote, o incentivando a andar, a explorar os arredores, a farejar a terra. O leãozinho seguia cada movimento como se fosse um irmão menor aprendendo com o mais velho. Quando o filhote rosnava para um som no mato, Caramelo olhava primeiro, atento, mas depois balançava a cauda como se dissesse: está tudo bem. O leão aprendia a confiar naquele mundo através dos olhos do cachorro. No final da semana, uma criança do vilarejo resolveu se aproximar. Era um menino tímido, filho do pescador, que desde a enchente havia parado de falar. Alguns diziam que era o susto, outros, que ele havia perdido algo que não queria contar. Ele ficou parado diante da cerca por alguns minutos, observando os dois animais juntos. Caramelo o reconheceu, abanou o rabo e caminhou até ele. O leãozinho hesitou, mas veio logo atrás. O menino estendeu a mão, com um pedaço de carne seca. O leão cheirou, depois comeu. Caramelo encostou o focinho na barriga do menino. Pela primeira vez em dias, o garoto sorriu. No dia seguinte, ele voltou. E no outro também. Começou a contar histórias para os dois, mesmo que ninguém mais ouvisse. Aos poucos, outros moradores do vilarejo passaram a ver o leãozinho com menos medo. Começaram a trazer comida, panos, água limpa. Ainda com respeito, ainda mantendo distância, mas agora com um olhar diferente. Um olhar de aceitação. Na mata, porém, as coisas se agitavam. Na segunda semana, um boi desapareceu de uma fazenda próxima. Os fazendeiros culparam o leão. Queriam expulsá-lo. Diziam que era perigoso demais manter um predador selvagem perto das casas. Foram até a protetora do vilarejo exigir que ela fizesse algo. Ela escutou, séria, sentada na varanda com sua xícara de chá de erva cidreira. Quando eles terminaram de falar, ela respondeu com calma: Caramelo salvou esse filhote. O filhote está vivo por causa dele. E ninguém vai tirar nenhum dos dois daqui. Os fazendeiros não ficaram satisfeitos, mas respeitavam demais a velha senhora para desafiá-la diretamente. Naquela mesma noite, a protetora saiu sozinha até o curral. Levava um cesto com frutas e um pano com cheiro de ervas. Sentou-se perto de Caramelo, olhou para o céu limpo e disse baixinho: Você tá guardando esse menino leão como se fosse da tua raça. Mas ele não é. Uma hora, ele vai ter que ir. Você sabe disso, né, Caramelo? O cachorro a olhou nos olhos. Não abanou o rabo. Apenas ficou ali, imóvel, como se entendesse. Na manhã seguinte, mais pegadas foram encontradas na beira do mato. Eram grandes. Muito maiores que as do filhote. A bióloga, agora com a ajuda de um jovem guia local, seguiu as marcas por alguns metros até uma clareira onde encontraram ossos, penas e restos de uma caça recente. Mas nenhum sinal dos leões. Naquela noite, aconteceu algo que mudaria tudo. Por volta das 2 da manhã, Caramelo começou a rosnar baixo. A bióloga, já acostumada a seus alertas, acordou e pegou a lanterna. Quando saiu da barraca, o coração quase parou. 3 sombras estavam do outro lado da clareira. 3 leões adultos. Um deles, enorme, de juba espessa e olhos dourados, observava o filhote com intensidade. Não havia ameaça no olhar. Era algo mais profundo, como reconhecimento. O filhote se levantou. Caminhou até a cerca, hesitante. Caramelo olhou para ele, depois para os leões. E então, deitou-se devagar, como se dissesse: vá. Mas o filhote não foi. Voltou, se deitou ao lado do cachorro, encostou a cabeça em seu peito. Os leões não se moveram. Ficaram ali, observando por longos minutos, até virarem as costas e desaparecerem novamente na escuridão. A bióloga sentou no chão, sem palavras. No dia seguinte, escreveu em seu relatório algo que jamais pensou que diria: o filhote teve a chance de ir. Mas escolheu ficar. A notícia correu. A história de Caramelo, o vira-lata do cerrado, e do leão que se recusava a deixá-lo, ultrapassou as fronteiras do vilarejo.
Repórteres chegaram, curiosos, mas foram mantidos longe pela protetora. Ela dizia que não era história de televisão. Era história de verdade. E histórias de verdade precisam de silêncio para crescer. O filhote de leão já estava maior. Forte, musculoso, os olhos brilhando. Mas ainda seguia Caramelo por onde fosse. Era como se tivesse adotado a identidade do cachorro. Corria atrás de galinhas, se escondia quando a protetora levantava a vassoura, e até latia em alguns momentos. O vilarejo inteiro começou a vê-lo como um deles. Mas o cerrado tem seus próprios planos. E os olhos da mata nunca deixaram de observar. O tempo passou com uma lentidão quase sagrada no coração do cerrado. As semanas se tornaram meses e o vilarejo, antes marcado por perdas causadas pela enchente, agora era conhecido por algo que ninguém poderia ter previsto: o cachorro e o leão. Todos sabiam quem era Caramelo, mas agora o filhote, já não tão filhote assim, ganhava um espaço no coração daquelas pessoas que antes o temiam. Seu nome oficial era apenas uma anotação nos cadernos da bióloga, mas para os moradores ele era chamado de Sol, por causa da pelagem dourada que reluzia nos fins de tarde. Sol crescia forte, elegante, com movimentos cada vez mais firmes. Seu porte começava a chamar atenção. Já não era possível esconder que ele era um animal selvagem, um predador em essência. Mas em seu olhar havia mansidão. E em cada gesto, havia o reflexo de Caramelo. Aprenderá a andar entre as casas sem tocar nas criações, ignorava os galos, desviava dos bodes, e até se encolhia quando as galinhas se agitavam demais. O que o mantinha dócil não era um treinamento, era uma convivência feita de respeito e carinho. E ninguém respeitava mais aquele leão do que Caramelo. Certo dia, durante uma de suas caminhadas pela trilha do morro, Caramelo levou Sol até o ponto mais alto da colina, onde o cerrado se abria em um campo amplo e florido, com pequenas árvores tortas pelo vento e um céu tão azul que doía nos olhos. Era ali que os dois costumavam correr lado a lado. Mas naquele dia, ao chegar no topo, Sol parou de repente. O vento trouxe um cheiro conhecido. Ele ergueu a cabeça e farejou o ar com intensidade. Seus olhos brilharam. Um rugido baixo escapou de sua garganta. Caramelo observou em silêncio. Sol avançou alguns passos em direção ao mato, mas parou. Olhou para trás, para o amigo. O cachorro caminhou até ele, olhou na mesma direção e depois se deitou. Era o jeito dele dizer que estava tudo bem. Minutos depois, 4 leões surgiram do outro lado da clareira. 3 adultos e um mais jovem. Vinham devagar, com passos cuidadosos, sem ameaça. Era o mesmo grupo que havia aparecido semanas antes. Entre eles, o leão de olhos dourados que tanto intrigava a bióloga. Ao vê-los, Sol não recuou. Pelo contrário, avançou com firmeza e confiança. Mas ao se aproximar, não demonstrou domínio nem agressividade. Tocou o focinho do leão mais velho, depois se sentou. Era um gesto de reconhecimento. A cena foi observada de longe pela bióloga, que havia seguido Caramelo em silêncio naquela manhã. Ela prendeu a respiração ao ver o que aconteceu a seguir. O leão mais velho roçou a cabeça na de Sol e depois se afastou. Junto com o grupo, retornou à mata. Sol não foi atrás. Voltou e se deitou ao lado de Caramelo, como se nada tivesse acontecido. O acontecimento daquele dia mudou a forma como todos passaram a ver Sol. Era evidente que ele tinha sido reconhecido pelo seu grupo, aceito. A bióloga, ao relatar isso para os guardiões da reserva, explicou que aquele comportamento indicava que Sol havia atingido uma fase de maturidade precoce, e que, muito provavelmente, já era considerado parte do clã. O vilarejo se encheu de orgulho. Era como se tivessem criado um rei. Mas com isso também veio a preocupação. Se Sol pertencia ao seu grupo original, quanto tempo mais ele ficaria? E quando partisse, Caramelo permitiria? A protetora do vilarejo começou a preparar seu coração. Sentia que algo estava prestes a mudar. Mas não dizia nada. Apenas observava os dois com mais frequência. Às vezes, ficava sentada em sua cadeira de madeira, rezando baixinho enquanto olhava para o céu. Durante esse tempo, novos problemas surgiram. Um grupo de cães selvagens, expulsos de seus territórios pela mesma enchente que trouxera Sol, começou a se aproximar do vilarejo. Eram agressivos, famintos, e atacavam tudo o que viam. As galinhas começaram a desaparecer, depois os porcos. A tensão voltou a crescer.
Algumas pessoas sussurravam que era por culpa do leão, que ele atraía perigos, que os outros bichos o seguiam. Na terceira noite de ataque, Caramelo acordou antes de todos. Sentiu o cheiro no ar, correu para a parte baixa do vilarejo e encontrou o grupo atacando o galinheiro da escola. Rosnou, latiu, avançou sozinho. Mas era apenas um contra muitos. Sol apareceu segundos depois. Quando seu rugido atravessou o ar, os cães selvagens congelaram. A batalha que se seguiu foi curta, mas feroz. Caramelo mordeu, empurrou, latiu sem parar. Sol avançava com força, mas sem matar. Não havia sangue, apenas controle. Eles não atacavam para destruir, mas para proteger. Aos poucos, os cães recuaram e fugiram para a mata. Na manhã seguinte, o vilarejo acordou diferente. Pela primeira vez, todos entenderam que Sol não era um perigo. Era um guardião. Com o tempo, a bióloga montou uma pequena área cercada onde Sol pudesse ficar com segurança, mas com espaço suficiente para correr. Ele não precisava mais. Andava livre pelo campo. Entrava e saía quando queria. Sempre ao lado de Caramelo. Mas então, algo novo surgiu. Durante uma visita técnica, um pesquisador mais experiente percebeu uma marca incomum na pelagem de Sol. Um padrão raro, quase invisível, como uma linha escura que corria desde o pescoço até a base da cauda. Ao comparar com registros antigos, descobriram que aquela marca era típica de uma linhagem de leões que havia desaparecido há décadas, considerada extinta na região. Sol era herdeiro direto de uma linhagem ancestral. A notícia virou assunto entre os estudiosos. Queriam levá-lo para centros de pesquisa, criar programas de reprodução, estudá-lo de perto. Mas ninguém do vilarejo aceitou. A protetora foi clara. Ele é daqui. Foi salvo aqui. Cresceu aqui. Ele escolheu ficar. Caramelo parecia entender tudo, mesmo sem palavras. O relacionamento entre os dois estava ainda mais forte. Quando o Sol se afastava por muito tempo, Caramelo buscava. Quando Caramelo dormia demais, Sol o cutucava com o focinho até ele acordar. Era uma amizade que desafiava a natureza, a lógica e os livros. As estações começaram a mudar. A seca se intensificou. O campo perdeu o verde, o ar ficou mais denso. Os riachos secaram e o vilarejo voltou a se preocupar com comida e água. Mas agora, eles não estavam sozinhos. Sol começou a farejar fontes escondidas. Encontrava frutas que ninguém conhecia. Levava Caramelo para pontos altos onde ainda havia umidade. A comunidade passou a segui-los. Onde Sol ia, havia esperança. Onde Caramelo passava, havia respeito. Certo dia, durante uma caminhada mais longa, Sol parou no topo da montanha e rugiu para a mata. O som ecoou por todo o vale. Alguns minutos depois, entre as árvores, os leões apareceram novamente. Mas dessa vez, eram muitos. Mais de uma dezena. Vinham calmos, com os olhos fixos em Sol. Caramelo permaneceu imóvel. Sol olhou para seu amigo. Não havia dúvida em seu gesto. Ele se virou para os leões, andou até o centro do grupo e tocou cada um com o focinho. Depois, voltou. Ficou ao lado de Caramelo. Os leões ficaram, por horas, ali no campo, em silêncio. Quando o sol se pôs, partiram. Mas deixaram algo para trás. Deixaram Sol. Caramelo não se mexeu. Apenas abanou o rabo. Ele sabia. Sol havia feito sua escolha. A vida no vilarejo seguiu em ritmo calmo, mas agora com uma espécie de reverência no ar. Todos sabiam que estavam vivendo algo raro, quase sagrado. A história de Caramelo e Sol já não era apenas uma curiosidade local. Pessoas de fora começavam a visitar com a desculpa de conhecer o cerrado, mas no fundo vinham por causa do leão e do cachorro. A protetora, sábia e experiente, mantinha o controle da situação com firmeza. Ela deixava claro que ali não era atração turística e que nem Sol nem Caramelo estavam à disposição de ninguém. Havia um equilíbrio construído com esforço e confiança. E aquele equilíbrio agora era parte da rotina do lugar. O leão já estava quase adulto. Seus músculos estavam firmes, a juba começava a tomar forma ao redor do pescoço e seus olhos dourados carregavam um peso de sabedoria incomum para sua idade. Mas o que mais impressionava a todos era sua lealdade. Sol poderia ter ido embora. Poderia ter seguido com os outros leões. Mas escolheu ficar.
e isso fazia cada morador sentir que havia algo maior ali. Caramelo continuava o mesmo. Simples, atento, silencioso. Corria atrás de borboletas com os meninos, visitava a escola todos os dias, dormia sob o banco da igreja nos finais de tarde. Mas sempre, em cada passo, Sol estava por perto. Seguia seu amigo como sombra. Observava, aprendia, protegia. Durante um desses fins de tarde, uma senhora do vilarejo decidiu organizar uma pequena celebração em homenagem a Caramelo. Era algo simples, com bolo de fubá, café coado, sanfona e risos. Queriam agradecer por tudo o que ele havia feito, pelo que ele representava. E no centro da festa, estavam os dois, o cachorro e o leão. Sentados lado a lado, olhando tudo como quem compreendia o significado do momento. Mas enquanto a comunidade celebrava, a bióloga recebia uma mensagem inesperada. Um instituto ambiental havia conseguido autorização para buscar Sol e levá-lo a uma reserva nacional. Argumentavam que seria o melhor para sua espécie, que poderiam protegê-lo, garantir sua saúde e talvez até permitir a reprodução com outros leões da mesma linhagem. Eles não entendiam o laço criado ali. Para eles, Sol era apenas um animal raro. A bióloga passou a noite em claro. Sabia que não seria simples. Oficialmente, ela não poderia negar. Mas no fundo, havia se tornado parte daquele lugar, daquela história. E sabia que Sol não era apenas um espécime. Ele era símbolo de algo que não cabia em gaiolas ou cercados. Na manhã seguinte, chamou a protetora para conversar. Explicou a situação, mostrou os papéis. A mulher ficou em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte pela janela. Depois suspirou fundo e respondeu com calma. Sol já fez a escolha dele. Mas se quiserem vir aqui e dizer isso a ele, estão livres para tentar. E assim foi feito. 3 dias depois, 2 técnicos do instituto chegaram. Vieram com carros equipados, jaulas reforçadas, seringas tranquilizantes e protocolos. Eram gentis, educados, mas frios. Falavam com números, com dados, com argumentos. Não falavam com o coração. Foram levados até o campo onde Sol e Caramelo descansavam sob a sombra de uma árvore retorcida. Quando viram os forasteiros se aproximarem, Sol se levantou. Caramelo ficou em pé ao seu lado. Os técnicos pararam a poucos metros. Um deles deu 2 passos à frente e começou a falar, voz baixa, tentando parecer amigável. Sol permaneceu imóvel. O homem se agachou, estendeu a mão, mostrou um pedaço de carne. Sol não se moveu. O outro técnico, impaciente, preparou o dardo tranquilizante, mas foi impedido pela bióloga, que se colocou entre ele e os animais. Aqui, ninguém levanta a arma. Ele não é prisioneiro. Ele é livre. O homem recuou, irritado. Caramelo latiu uma vez. Não foi um latido qualquer. Foi firme, autoritário, como se estivesse mandando os 2 embora. Sol rosnou baixo, não com raiva, mas com clareza. Era uma recusa. A protetora, que observava tudo de longe, se aproximou com passos lentos e seguros. Ficou entre os homens e os animais e disse com firmeza: ele não vai. E vocês não vão obrigar. Se quiserem lutar, terão que lutar contra todos nós. Porque ele é nosso. Diante da resistência unânime, os técnicos desistiram. Recolheram os equipamentos, voltaram para os carros e deixaram o vilarejo no fim da tarde, vencidos por uma força que não entendiam, o vínculo entre um leão e um cachorro de rua. Depois desse dia, a paz reinou novamente. Mas a natureza seguia seus ciclos. A seca se intensificou. As árvores perdiam suas folhas mais rápido, os riachos sumiam, e a fome voltava a ameaçar os animais silvestres. Foi durante essa fase que Caramelo adoeceu. Não era nada grave a princípio. Uma febre baixa, um pouco de cansaço. Mas para um cachorro de idade avançada, todo sintoma era um alerta. A protetora cuidava dele com ervas, banhos mornos e orações. Sol não saía do seu lado. Lambia sua testa, o cobria com o corpo nas noites frias, afastava qualquer animal que se aproximasse demais. Por dias, Caramelo ficou deitado, respirando com dificuldade. Sol recusava comida, se mantinha quieto, apenas observando. Era como se quisesse absorver a dor do amigo. Quando Caramelo melhorou, ainda fraco, deu um passeio curto pela beira do campo. Sol o acompanhou, mas não à frente, como de costume.
Dessa vez, andava atrás, como quem guarda o rei. Naquele dia, Sol subiu sozinho até o ponto mais alto da colina. Olhou para a mata, farejou o ar. Os outros leões estavam por perto. Ele sentia. Mas voltou. Sempre voltava. Foi ali que a bióloga entendeu. Sol era um elo. Uma ponte entre dois mundos. Não era mais apenas um leão. Era parte do vilarejo, da cultura, da terra. E Caramelo era o coração disso tudo. Nos meses seguintes, os dois passaram a ser chamados de os guardiões. Sempre que alguma criança se perdia, Caramelo encontrava. Sempre que algum animal sumia, Sol buscava. A convivência entre pessoas e natureza nunca havia sido tão harmoniosa. Um novo poço foi escavado com a ajuda da bióloga e dos moradores. Os leões silvestres começaram a aparecer com mais frequência, mas sempre em paz. Alguns dormiam no campo aberto, outros caçavam nas matas próximas. Havia espaço para todos. Caramelo envelhecia aos poucos, com dignidade. Sol amadurecia, cada vez mais consciente da sua responsabilidade. Os dois não eram apenas amigos. Eram irmãos. Um havia ensinado ao outro o que significava pertencer. E o vilarejo havia aprendido com eles. Num fim de tarde, quando o céu ardia em tons de laranja e vermelho, Caramelo subiu com dificuldade até a colina. Sol caminhava ao lado, atento a cada passo. Lá em cima, sentaram-se lado a lado. O vento soprava suave, trazendo o perfume das flores secas do campo. Caramelo fechou os olhos por alguns instantes, respirando fundo. Sol olhou para ele e depois para o horizonte. Ali, naquela imagem silenciosa e poderosa, havia tudo o que importava. Não havia cercas, nem jaulas, nem ordens. Só liberdade, amizade e respeito. Eles eram parte um do outro. E o cerrado, testemunha de tudo, parecia sorrir. A estação da seca chegava ao seu ápice. O chão do cerrado se partia em linhas finas, como se desenhado à mão por algum artista antigo. As árvores, resistentes, continuavam em pé, mas seus galhos secavam por dentro. O ar estava denso, e tudo parecia em suspenso, como se aguardasse alguma virada invisível da natureza. No vilarejo, os moradores se... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Moviam mais devagar, resguardando forças, poupando água, evitando o sol do meio-dia que queimava como fogo. Caramelo e Sol continuavam firmes. O cachorro, mesmo com a idade avançada, mantinha sua rotina de vigília. Ainda caminhava pelas trilhas, ainda passava na escola, ainda fazia sua visita à porta da igrejinha. Seus passos eram mais curtos, seus cochilos mais longos, mas sua alma seguia alerta, viva. Sol, agora em seu esplendor físico, não se afastava. Tinha consciência de que sua presença trazia segurança. Não apenas como um protetor, mas como símbolo de equilíbrio. O povo já não os via como bicho e bicho. Eram tratados como guardiões do cerrado, com direito a oferendas, bênçãos e até orações. A sabedoria popular criava lendas ao redor deles, e toda criança do vilarejo crescia sabendo que havia um cachorro que ensinou um leão a amar a terra. Mas em meio a essa calmaria, algo começou a mudar. Os sinais foram sutis no início. Um rebanho de capivaras desapareceu sem deixar rastros. A água do novo poço ficou turva por 2 dias. Pássaros, que costumavam cantar ao entardecer, sumiram de uma hora para outra. A protetora foi a primeira a perceber. Sentia o cheiro do desequilíbrio. O cerrado, antes calmo, estava inquieto. E quando o cerrado se inquieta, é bom prestar atenção. A bióloga também notou. Seus equipamentos mostravam alterações incomuns na temperatura do solo e nos padrões de movimentação dos animais. Algo grande estava prestes a acontecer. E a resposta viria da terra. Em uma manhã abafada, sem vento, Sol começou a agir diferente. Ele subiu sozinho ao alto da colina, cheirou o ar, olhou para o norte e rosnou baixo. Voltou correndo, agitado, como se tivesse pressa. Foi até a casa da protetora e, pela primeira vez, tentou chamar atenção não com o corpo, mas com um rugido curto, direto. A mulher entendeu. Pegou o cajado de madeira, calçou as sandálias e chamou Caramelo. O cachorro,
que dormia embaixo da escada, levantou devagar, sentindo que algo importante o aguardava. Seguiram Sol até o topo da colina. Lá de cima, a protetora viu o que ele queria mostrar. No horizonte, uma nuvem escura, baixa e densa. Mas não era chuva. Era fumaça. Um incêndio. As chamas vinham do norte, da área da reserva, empurradas pelos ventos secos. Não eram naturais. Algo havia causado aquilo, talvez por negligência, talvez por acidente. Mas agora, o cerrado respirava fogo. O alarme foi dado. A sirene da escola soou alto. Todos os moradores correram para o centro do vilarejo, aguardando instruções. A bióloga reuniu os líderes locais, a protetora, o jovem guia da mata e alguns voluntários. Decidiram criar uma frente de contenção improvisada, usando baldes, pás, folhas verdes e o pouco equipamento que tinham. Mas o fogo não era o único problema. Os animais da floresta, empurrados pelas chamas, começaram a se mover em direção ao vilarejo. Não em ataque, mas em fuga. Tatus, veados, tamanduás, araras, cobras, todos desciam assustados, procurando abrigo. Se o vilarejo não agisse rápido, haveria confusão, feridos, desespero. Sol sentia o perigo. Corria em círculos, emitindo sons de alerta. Caramelo, com seu faro experiente, guiava os moradores pelas trilhas seguras, ajudando a desviar os animais para a parte baixa do campo. Juntos, criaram um corredor natural de passagem, com cercas improvisadas e panos molhados para indicar direção. Era uma coreografia entre homem, cão e leão. As labaredas ficaram visíveis na terceira noite. O céu escureceu de vermelho, e o calor chegou antes das chamas. Todos trabalharam em revezamento. Crianças eram mantidas nas casas da parte alta, idosos ficavam sob cuidados da protetora. A bióloga coordenava com mapas e radiocomunicadores. Mas foi Caramelo quem salvou a vida de uma menina, guiando-a para fora de uma trilha tomada por fumaça. Sol, por sua vez, se tornou lenda viva naquela semana. Avançava contra chamas, rugia para manter os animais agrupados, afastava predadores perdidos, e em um ato que ninguém esqueceu, empurrou com a cabeça um tronco em chamas para abrir caminho para os veados passarem. Quando a chuva finalmente caiu, fina, tímida, mas suficiente para acalmar o fogo, o cerrado exalou um cheiro de renascimento. A terra queimada, misturada com água e folhas, liberava um aroma úmido, profundo. O cheiro da sobrevivência. Naquela madrugada, moradores fizeram uma roda de silêncio ao redor da colina. Não havia festa, nem música, apenas olhares. Sol e Caramelo estavam deitados juntos, cobertos de fuligem, exaustos. Mas vivos. A protetora os observava como quem agradece por um milagre. Com o fogo contido, a bióloga levou dias para registrar tudo. As autoridades ambientais chegaram tarde demais, quando tudo já havia sido resolvido. Os técnicos, que antes queriam levar Sol embora, agora pediam permissão para estudar o comportamento dele ali mesmo, sem removê-lo. A resposta foi simples: Sol só ficaria se Caramelo quisesse. Mas algo novo surgia nos olhos do leão. Uma inquietação. A cada dia, Sol se afastava mais do vilarejo. Ia mais fundo no cerrado, retornava mais tarde. Quando voltava, olhava para Caramelo como quem pedia conselhos sem palavras. A protetora percebeu. Disse que era como quando os filhos crescem e precisam descobrir o mundo sozinhos. Caramelo parecia entender. Numa dessas idas e vindas, Sol retornou com uma surpresa. Uma leoa jovem o acompanhava. Ficava à distância, observando. Seus olhos eram selvagens, mas sua postura era calma. A presença dela dizia muito. Sol estava em transição. Sentia o chamado da sua espécie, da floresta, do sangue. Mas ainda hesitava. Naquela noite, Caramelo não dormiu. Ficou sentado à beira da trilha, olhando para o campo. Sol se deitou ao seu lado. A leoa permaneceu nas sombras. E ali, naquele silêncio carregado de passado e futuro, algo foi compreendido entre eles. No dia seguinte, Sol partiu. Não houve despedida dramática, nem lágrimas. Foi como uma respiração longa que chega ao fim. Ele olhou para trás, viu o vilarejo, viu Caramelo, e depois desapareceu na mata com a leoa ao seu lado. O vilarejo ficou em paz. Caramelo voltou a caminhar devagar pelas ruas.
Os moradores passaram a contar para os netos a história do cachorro que criou um leão. E mesmo depois de meses, havia quem dissesse que via 2 pares de olhos dourados ao longe, vigiando tudo. Na estação seguinte, uma surpresa alegrou o vilarejo. Nas bordas da mata, numa clareira tranquila, foram vistas 2 crias de leão, brincando sob os olhos atentos de um casal de felinos adultos. Sol havia formado sua própria família. Caramelo, ao saber, apenas se deitou sob sua árvore preferida e dormiu em paz. A história estava viva. A vida seguiu seu curso com a calma natural de quem aprendeu a respeitar os ciclos da terra. A estação da chuva chegou devagar, trazendo de volta os tons verdes, o som das folhas balançando ao vento, e o cheiro inconfundível da terra molhada que só o cerrado conhece. No vilarejo, as crianças voltaram a brincar na rua, os animais retomaram seus caminhos, e os dias voltaram a ter aquele ritmo simples, mas cheio de sentido. Caramelo envelhecia. Seus passos já não eram rápidos, sua respiração era mais pesada e suas sonecas, mais longas. Mas havia uma serenidade em seu olhar, como se ele soubesse que o tempo que vinha agora era outro tipo de tempo, mais silencioso, mais interno. Ele já não corria pelas trilhas como antes, mas ainda fazia questão de aparecer todo fim de tarde na porta da igrejinha, onde recebia um pedaço de pão fresco ou um carinho nos ouvidos. Mesmo ausente, Sol continuava presente de alguma forma. Não passava uma semana sem que alguém do vilarejo relatasse ter visto pegadas grandes perto do riacho, ou ouvido rugidos suaves ao longe, nas noites de lua cheia. Os mais atentos sabiam que Sol ainda vigiava o lugar. Talvez não mais como morador, mas como guardião das sombras, da borda entre o mundo dos homens e o mundo selvagem. A bióloga agora morava no vilarejo em tempo integral. Havia trocado os laboratórios pela sabedoria das rodas de conversa sob a mangueira. Continuava anotando, estudando, mas agora ouvia mais do que falava. Percebera que o cerrado tinha sua própria forma de ensinar, e que muitos dos velhos dali sabiam mais sobre comportamento animal do que qualquer livro. Ela dizia que o maior aprendizado de sua carreira havia vindo não de um doutorado, mas da convivência entre um cachorro de rua e um leão. Um dia, enquanto colhia dados em uma clareira distante, viu um movimento entre os arbustos. Pensou se tratar de um cervo, mas o que surgiu foi uma leoa. E atrás dela, 2 filhotes, brincando, mordiscando as patas um do outro. Logo depois, surgiu o sol. Parou por um instante, observou a bióloga e a encarou sem medo. Seu corpo agora era o de um adulto pleno, com uma juba densa e postura firme. Mas os olhos ainda tinham aquela luz mansa que só ele carregava. Ela não tentou se aproximar. Abaixou os olhos, num gesto de respeito, e permaneceu imóvel. Sol olhou para os filhotes, depois para a mata, e sumiu entre as árvores, silencioso como sempre. A bióloga voltou para casa com o coração leve. Tinha certeza, Sol estava bem, e a história ainda estava sendo escrita. Enquanto isso, no vilarejo, Caramelo teve um dia diferente. Ao acordar, levantou com energia incomum. Comeu mais do que o habitual, caminhou até a escola, visitou a padaria, e se deitou no meio da praça como fazia antigamente. As crianças se reuniram ao seu redor, riram, acariciaram sua cabeça, e o velho cão parecia feliz. A protetora, ao ver aquilo, se emocionou. Era como se ele tivesse decidido reviver todos os seus costumes, um a um, num só dia. Ao final da tarde, subiu a trilha que levava ao topo da colina. Era uma subida longa para suas patas cansadas, mas ele foi devagar, parando às vezes para descansar. A bióloga, ao perceber sua ausência, foi atrás e o encontrou lá em cima, sentado diante do horizonte, observando o cerrado se transformar em um mar de tons dourados sob o pôr do sol. Sentou-se ao seu lado, em silêncio. Depois de alguns minutos, falou baixo: "Você sente falta dele, né?" Caramelo não respondeu, mas seus olhos tinham uma saudade mansa. Como quem não lamenta, mas lembra com gratidão. Naquela noite, o céu estava especialmente estrelado. A comunidade inteira se reuniu na praça para um pequeno festival que acontecia todo ano, celebrado desde os tempos dos avós dos avós. Era a noite das promessas, quando cada pessoa escrevia algo em um pedaço de papel e o lançava ao vento dentro de pequenos balões feitos de folha de buriti. Pediam bênçãos, curas, gratidão ou apenas compartilhavam sentimentos. Dessa vez, alguém fez diferente. Uma senhora escreveu não para os céus, mas para a terra. Enterrou seu bilhete perto da árvore onde Caramelo costumava descansar. No papel, dizia:
Obrigada, Caramelo, por ensinar que o amor não tem espécie. A ideia se espalhou. Outros começaram a fazer o mesmo. Enterraram bilhetes, flores, amuletos. Não como oferenda, mas como gesto de reconhecimento. Era o modo mais humano e mais bonito de agradecer por tudo que ele havia feito. Não apenas por Sol, mas por todos. Pelas crianças que salvou. Pelas noites que protegeu. Pelos ensinamentos silenciosos que deixou. Dias depois, quando Caramelo subiu novamente a colina, algo inesperado aconteceu. Do outro lado da mata, Sol apareceu. Não veio só. A leoa vinha com ele, e os dois filhotes corriam à frente, brincando entre as flores secas. Quando viram Caramelo, os filhotes pararam, curiosos. O leão se aproximou devagar, respeitoso, como quem retorna a um templo sagrado. Caramelo ficou em pé, seu corpo mais frágil, mas ainda firme. Caminhou em direção a Sol. Os dois se encontraram no meio do campo. Tocaram os focinhos suavemente, como da primeira vez. A leoa se aproximou, olhou o velho cachorro com respeito. Os filhotes se esconderam atrás dela, espiando, tentando entender. Sol se deitou. Caramelo também. E ali ficaram. Por horas. Sem pressa. Sem necessidade de palavras. Os moradores que viram a cena ficaram em silêncio. Ninguém se aproximou. Era um momento que não pertencia a eles. Era sagrado. Era o fechamento de um ciclo que começou no meio de uma enchente e agora florescia ali, sob a luz suave do entardecer. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, a leoa chamou os filhotes. Sol se levantou. Olhou mais uma vez para Caramelo e partiu com sua nova família. Dessa vez, não houve hesitação. Apenas certeza. Caramelo ficou deitado até o anoitecer. A bióloga o encontrou ali, dormindo. Levemente. O cobriu com um pano, passou a mão em sua cabeça e disse: "Você venceu, meu amigo." E nos ensinou tudo o que precisávamos saber. Nas semanas que se seguiram, algo mudou no vilarejo. O campo onde Caramelo e Sol se encontravam foi transformado em um pequeno memorial natural. Sem placas, sem cercas. Apenas um espaço aberto com flores nativas, árvores plantadas pelas crianças e um banco de madeira voltado para o pôr do sol. Chamaram o lugar de Coração do Cerrado. E todos sabiam por quê. Porque ali havia nascido um novo modo de viver. Um novo modo de entender a natureza, os vínculos, e o que realmente importa. Sol continuava aparecendo de tempos em tempos, sempre com os filhotes, que cresciam fortes, corajosos, mas com o mesmo brilho nos olhos que o pai tinha. A bióloga passou a ensinar nas escolas da região. Contava a história de Caramelo e Sol, não como fábula, mas como realidade. Mostrava que o impossível acontece quando há respeito. E que, às vezes, os maiores mestres vêm de onde menos se espera. Como um cachorro de rua, Caramelo, que ensinou a um leão como amar a terra. E quando a noite caía, e as estrelas cobriam o céu do cerrado, os mais velhos contavam para os netos que, se prestassem bastante atenção, ainda poderiam ouvir, ao longe, o som de patas na terra e o sussurro da amizade mais bonita que aquele povo já viu. A primavera chegava tímida, trazendo com ela chuvas leves que despertavam a flora adormecida do cerrado. O ar mudava, ficava mais fresco nas madrugadas e as flores pequenas, ipês amarelos, sabiás e algumas trepadeiras, começavam a espirrar cores nos cantos das trilhas. O chão, ainda marcado pelas secas e pelos incêndios antigos, lentamente se regenerava. Pequenos brotos verdes surgiam entre rachaduras, fungos brilhavam após as primeiras molhas e o perfume da terra renovada invadia o nariz de quem passava. No vilarejo, a vida parecia regressar ao normal. Mas para quem conhecia toda a história, havia algo diferente no ar, um respeito silencioso pela natureza, como se cada folha que brotasse fosse parte de um juramento cumprido. As feiras de artesanato passaram a usar fibras naturais como buriti, capim dourado e cipó. As rezas matinais nas casas incluíam gratidão aos animais, o vento e a chuva. Os mais velhos falavam com reverência do coração do cerrado. E tudo isso influenciava as decisões sobre o uso da terra, poda, criação de horta. A cultura local, que sempre teve raízes indígenas e saberes quilombolas, florescia como parte de um novo ethos: cuidar sem dominar, proteger sem prender. Caramelo continuava no centro de tudo, mas já não era mais apenas centro simbólico. Sua fragilidade era visível. Agora ele dormia mais profundo, respirava com pausas.
A protetora costumava lavar suas patas, passar uma infusão de ervas no pelo e massagear suavemente o peito com pétalas de jasmim para aliviar o cansaço. Ele aceitaria tudo com paciência, às vezes levantando o olhar para agradecer, com os olhos brilhando levemente. Certa manhã, a bióloga e a protetora foram ver uma área da reserva próxima, onde árvores tombadas revelaram raízes expostas pelo rebalanceamento do solo. Ali encontraram pegadas grandes, anteriores a Sol retornar com sua família, e indícios de uma presença nova, uma onça-parda que costumava circular pela mata. Esse desenho novo no mosaico ecológico trouxe um temor. Se aquela predadora chegasse a se acostumar com a presença humana, poderia haver conflitos com os animais domésticos e até com Caramelo. A bióloga pediu à protetora que ficasse atenta aos sinais de movimentação noturna. Naquela noite, Caramelo foi visitar o Memorial Natural, o coração do cerrado. Caminhou com lentidão, cada pata tocando o solo como saudação. Ao chegar ao centro, deitou-se e ficou olhando o céu. As estrelas surgiam uma a uma. Ele estava vulnerável. Não tinha mais força para longas jornadas. Mas seu espírito permanecia íntegro. Enquanto dormia ali, ouviu o som distante de galhos se quebrando, um rosnar leve. Pensou no passado, pensou em Sol, pensou em tudo que viverá. E um instinto antigo, de alerta, o fez erguer a cabeça. Lá no limite da mata, uma sombra se esgueirava. Seus músculos doeram, mas ele se ergueu. Rosnou. Era a onça-parda. Ela parou. Ficou imóvel, olhos amarelados fitando o Caramelo. Era a primeira vez que se encontravam. Mas a onça não atacou. Ficou ali, observando. Depois se virou e desapareceu. Caramelo tremeu. A vulnerabilidade chegou como um sopro. Ele voltou para casa com passos curtos, titubeantes. A protetora o aqueceu, deu banho leve, e o encontrou choroso nos olhos. Não de dor, mas de dúvida. Quantos sinais ainda precisaria enfrentar? Ele havia salvado um leão, protegido um vilarejo. Mas agora, o tempo parecia mostrar que seu papel estava mudando. Na manhã seguinte, a bióloga reuniu os moradores. Expôs o risco da onça-parda, sugeriu câmeras nas trilhas da mata, criação de pequenas barreiras naturais e orientações para que à noite ninguém andasse sozinho. A protetora apoiou. Disse que Caramelo vencera muitas batalhas, mas não precisava vencê-las todas sozinho. Pediu que cada morador passasse a observar os limites da mata, aprender a escutar os sinais do cerrado e construir presença, não para domar, mas para coexistir. Nos dias seguintes, instalaram armadilhas fotográficas sem violar o solo, observaram pegadas e barulhos, e reforçaram as trilhas com iluminação simples de lanternas. Caramelo continuou patrulhando com dificuldade, mas agora com ajuda. Crianças acendiam lanternas, jovens locais faziam rondas curtas com ele, a bióloga revisava mapas de risco. A vulnerabilidade que ele sentia não era vergonha, era parte da história, e havia espaço para apoio humano e animal. Numa noite clara, os sensores captaram a onça-parda atravessando a borda da clareira onde Caramelo costumava dormir. Ela aproximou-se lentamente. Os moradores estavam em alerta. Mas Caramelo, mesmo exausto, levantou-se. Caminhou até o centro da clareira. A onça parou a alguns metros. A lua, entre nuvens tênues, iluminava os dois animais. Nada fez. Nada se moveu por instantes que pareceram eternos. Então a onça soltou um rosnado fraco, virou-se e sumiu. O silêncio ficou ainda maior depois. A bióloga registrou tudo. No dia seguinte, disse aos moradores. Ela veio e viu um cachorro de rua que carregava em si um leão. E ela entendeu. Aqui ela não precisava lutar. Aqui ela poderia respeitar. O vilarejo respirou aliviado. Mas havia outra mudança, na saúde de Caramelo. Ele começava a perder apetite, não conseguia mais caminhar longe. A protetora chorava em silêncio à noite. O memorial florido, que antes ela ia regar com calma, agora às vezes ela o regava ela mesma, com mãos trêmulas. E então aconteceu um milagre silencioso. Em uma manhã de sol dourado, quando Caramelo parecia fraco demais para sair, Sol retornou. Veio com a leoa e os filhotes. Pararam na borda da mata. Observavam. Então Sol caminhou lentamente até o memorial natural. Parou diante do banco de madeira, olhou para cada flor plantada pelas crianças, sentiu o vento. Caramelo, ainda fraco, tentou se levantar. Sol não avançou demais. Ficou ali,
guardando uma distância respeitosa. Mas algo aconteceu. Um dos filhotes correu até Caramelo. Tocou com a pata seu pelo esbranquiçado. O leão voltou para a mãe. Ela rugiu baixo. Sol caminhou mais perto ainda. Tocou o focinho em Caramelo. Demorou um instante, um segundo que parecia eternidade. E depois voltou. A leoa chamou os filhotes e toda a família regrediu para a sombra da mata. Sol olhou mais uma vez, segurou o olhar de Caramelo. E foi embora com eles. Quando o sol se pôs, Caramelo adormeceu. A protetora ficou ao lado dele, segurando sua pata, dizendo no voz quase inaudível: "Você cumpriu tudo. Você será lembrado." Na manhã seguinte, Caramelo não acordou. Ele dormia profundamente, sereno, o peito quase imóvel. A protetora entrou devagar, fez orações, limpou o canto dos olhos. A bióloga chegou cedo, emocionada, e os moradores foram aparecendo. Eles não disseram se partiu, disseram ele adormeceu para sempre, no sentido de que sua presença migrou para o céu do cerrado. Não houve lamentos agressivos nem cenas dramáticas. Todos entenderam que chegará o momento de deixá-lo descansar. E que ele descansava na paz que sempre mereceu. O memorial natural virou altar simbólico. Ninguém quis recolher o corpo, pois acreditavam que Caramelo fazia parte da terra agora. Sua ausência física deixou um vazio tremendo, mas também uma ponte. Por que não era? Força renovadas. Era o reconhecimento do vínculo que jamais se perderia. Era a certeza de que o legado de Caramelo continuaria vivo, atravessando gerações, inspirando corações e mudando o mundo, um passo de cada vez. Palavras não eram suficientes para descrever tudo aquilo. Mas o silêncio da noite, o cheiro da terra molhada, o som distante da mata e a brisa que embalava as árvores contavam a história mais bela de todas. A história de um cachorro caramelo, um leão e um povo que aprenderam juntos a amar o cerrado e a si mesmos. O outono chegou suavemente, tingindo as folhas do cerrado com tons dourados e avermelhados. O ar trazia um frescor suave, e a luz do sol percorria as copas das árvores com uma calma que parecia quase meditativa. Naquele período, o vilarejo vivia uma nova fase, cheia de expectativas e aprendizados. A história de Caramelo já estava enraizada em cada canto, em cada rosto, em cada conversa ao redor das fogueiras noturnas. A protetora, agora com cabelos entremeados de fios grisalhos, dedicava seus dias ao centro de acolhimento de animais que havia fundado. O lugar era modesto, mas cheio de vida. Cães, gatos, pássaros e até pequenos mamíferos resgatados da mata encontravam ali cuidado e carinho. Crianças do vilarejo vinham aprender sobre os ciclos da vida, a importância de respeitar o ambiente e o valor do amor que transcende espécies. A bióloga continuava suas pesquisas, agora apoiada por estudantes de universidades próximas que vinham conhecer o cerrado e a relação única entre humanos, cachorros e leões naquela região. Ela sentia que o local se tornará um laboratório vivo de convivência pacífica e aprendizado mútuo. Entre esses jovens visitantes, uma garota em particular chamou a atenção da protetora. Ela tinha olhos curiosos e um jeito tímido, mas era obstinada e cheia de perguntas. Queria entender tudo, desde a história de Caramelo até os detalhes dos hábitos dos leões, o funcionamento das plantas medicinais e a dinâmica das chuvas no cerrado. A protetora viu nela a chama de uma nova geração que poderia carregar aquele legado para longe, para além das fronteiras da pequena comunidade. Foi numa manhã clara, enquanto guiava a garota pela trilha que levava ao coração do cerrado, que a protetora percebeu o quanto tempo havia passado. A trilha, antes cheia de obstáculos, agora estava limpa e organizada, com placas feitas pelas crianças do vilarejo explicando cada espécie, cada formação de árvore, cada história ligada àquele pedaço de terra. Era uma verdadeira aula viva. Enquanto caminhavam, a protetora contou sobre o dia em que Caramelo encontrou o filhote de leão durante a enchente. Lembrou-se do cheiro da terra molhada, do som das águas correndo fortes, da aflição daquele momento que mudará tudo. A garota ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, como se aquilo fosse uma lição para toda a vida. Mas nem tudo estava tranquilo. A seca recente ainda deixava marcas no cerrado, e os moradores sentiam a pressão de equilibrar suas necessidades com a preservação da natureza. Muitos ainda dependiam da agricultura familiar e da coleta de recursos naturais para sobreviver, e encontrar um meio-termo era uma tarefa delicada. Em uma reunião na Praça Central, a protetora, a bióloga e os jovens líderes da comunidade discutiram os próximos passos para garantir a sustentabilidade daquele equilíbrio. Foram propostos projetos de agricultura agroecológica,
replantio de espécies nativas e conscientização sobre o uso responsável da água. A ideia era envolver todos, dos mais velhos aos mais jovens, criando uma rede sólida de cuidado e compromisso. O confronto maior veio quando alguns moradores resistiram à ideia de limitar o uso da terra para pastagens e colheitas. Eles temiam perder o sustento e a liberdade de sempre. A protetora lembrou a todos das lições que Caramelo ensinara com suas ações: coragem para mudar, paciência para entender, amor para unir. Para mostrar que era possível, organizaram visitas a comunidades vizinhas que já implementavam práticas sustentáveis. Nessas visitas, os moradores viram de perto como se pode viver em harmonia com o cerrado, sem abrir mão do sustento e da cultura local. Esse intercâmbio trouxe esperança e motivação para continuar o trabalho iniciado anos antes. No meio desse movimento, a família dos leões continuava presente, ainda que de forma discreta. Os filhotes que Caramelo ajudara agora eram adultos, fortes e sábios. Pareciam guardar um silêncio respeitoso, nunca se aproximando demais, mas sempre observando e protegendo a mata. Em uma manhã de neblina, a protetora encontrou pegadas de leão próximas ao centro de acolhimento. Um lembrete claro de que o ciclo da vida seguia, delicado e misterioso. Foi durante um desses dias que um evento inesperado trouxe emoção e união para a comunidade. Um cachorro perdido apareceu no vilarejo, assustado e com sinais de fome. Ao ser acolhido no centro, ele mostrou um comportamento peculiar, reconheceu a protetora, aproximou-se de Caramelo, já idoso e fragilizado, e, com um olhar profundo, parecia transmitir uma mensagem. A garota curiosa, que acompanhava tudo, percebeu que aquele cachorro tinha uma ligação especial com o passado da região. Com a ajuda da bióloga, descobriram que ele era descendente distante de uma linhagem de cachorros que, assim como Caramelo, ajudavam a proteger a fauna local. Essa descoberta trouxe uma nova dimensão para a história. O legado não era apenas uma memória, mas um caminho vivo, passado de geração em geração. Com essa nova perspectiva, a comunidade decidiu intensificar seus esforços. A protetora, agora mais madura e sábia, viu seu coração se encher de esperança. Sabia que o futuro do Cerrado e de seus habitantes dependia da união, do respeito e do amor incondicional que Caramelo ensinara. Os desafios continuavam: a mudança do clima, as pressões econômicas e as dúvidas pessoais, mas a certeza de que aquele era um caminho certo dava força para seguir adiante. O vilarejo se transformava, lentamente, em um exemplo de convivência e preservação, onde cada gesto, cada cuidado, cada história fazia parte de uma trama maior. No final daquele ano, uma cerimônia foi realizada no coração do Cerrado. Moradores, visitantes, jovens e idosos reuniram-se para celebrar a vida, a natureza e a memória de Caramelo. Flores foram plantadas, canções cantadas e promessas feitas. Era um momento de emoção profunda, um marco que unia passado, presente e futuro. Naquele instante, a protetora olhou para o céu e sentiu que Caramelo sorria lá de cima. Seu espírito vibrava na brisa, nas folhas, no cheiro da terra. E a história daquele cachorro Caramelo, tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosa, continuava a ser escrita, a cada dia, em cada coração que aprendia a amar o Cerrado. O Cerrado despertava para um novo amanhecer. O sol atravessava as copas das árvores, pintando de dourado as folhas que tremiam com a leve brisa da manhã. O ar estava perfumado com a mistura do orvalho e das flores nativas. Apenas um animal que havia ido. Era um símbolo vivo que agora virava lenda, que agora virava memória. Nos dias seguintes, as crianças plantaram flores ao redor do banco, escreveram palavras de gratidão nas pedras da trilha, pintaram desenhos do leão e do cachorro brincando. A protetora permaneceu silenciosa, aceitando visitas, respondendo com serenidade. A bióloga organizou registros, depoimentos, entrevistas, dizendo que aquela história não era sobre quem viveu ou morreu, mas sobre o impacto de quem amou. E, 21 dias depois, numa manhã calma de céu claro, um rugido suave ecoou pela mata. Alguém ouviu, em meio ao verde restaurado. Outros disseram ter visto 2 pares de olhos, Sol e sua leoa, olhando para o memorial, como se fossem vigias sagrados da terra. E então foram embora. Naquele instante, não houve medo. Houve compreensão. E lágrimas silenciosas de esperança. O Cerrado continuou vivo. A mata revitalizou-se. Os animais regressaram. O vilarejo seguiu, agora moldado pelo exemplo de Caramelo. Nos anos que vieram, crianças cresceram ouvindo sua história. Jovens vieram estudar ecologia, inspirados por aquela amizade improvável.
A bióloga escreveu artigos, mas dizia que não foram suas pesquisas que mudaram algo, foi o carinho de um cachorro de rua. E os leões, de longe, apareciam em registros fotográficos, patrulhando as sombras, guardiões das fronteiras entre o selvagem e o humano. E em noites de luar, os moradores ainda olhavam para o coração do cerrado e podiam ouvir o sussurro dos ventos dizendo o nome dele, Caramelo, como se ele continuasse ali, na lembrança viva de quem ama. Com o passar das estações, a presença de Caramelo tornou-se uma lenda viva no vilarejo e além. As crianças, que cresceram ouvindo sobre o cachorro que resgatou um filhote de leão e conquistou o respeito de toda uma família selvagem, começaram a olhar para a natureza com olhos diferentes, atentos aos pequenos sinais e ao equilíbrio que sustenta a vida no cerrado. A bióloga, que havia se tornado parte essencial da comunidade, dedicava seus dias a registrar histórias, ouvir os moradores e, principalmente, educar. Com a ajuda da protetora, ela organizou oficinas que ensinavam os princípios da convivência respeitosa entre seres humanos e animais, baseando-se no exemplo que Caramelo e Sol haviam mostrado. Foi durante uma dessas oficinas, numa tarde quente de verão, que um grupo de jovens manifestou interesse em preservar as áreas de proteção ambiental ao redor do vilarejo. Eles queriam que as futuras gerações tivessem a mesma oportunidade de aprender com a mata, com o cerrado e com as criaturas que ali viviam. Inspirados pela história de Caramelo, começaram a planejar ações concretas. O primeiro obstáculo que enfrentaram foi a falta de recursos para cercar algumas áreas sensíveis da mata. O cerrado é vasto e suas fronteiras naturais não eram facilmente delimitadas. Havia também moradores que, por tradição, utilizavam algumas áreas para pasto e coleta de lenha, e precisavam ser convencidos de que preservar aquelas terras não seria um prejuízo, mas sim um ganho para todos. Nesse processo, a cultura local desempenhou papel fundamental. As práticas indígenas e quilombolas, que valorizavam o respeito à terra, foram apresentadas como exemplos vivos de convivência. A comunidade, especialmente os mais velhos, passou a ser ouvida com mais atenção. Eles contaram histórias, cantigas, e ensinaram rituais que reforçavam a importância da natureza para o equilíbrio da vida. A protetora, que sempre esteve ao lado de Caramelo, tornou-se uma líder natural. Sua paciência, sabedoria e empatia conquistaram corações, inclusive daqueles que tinham dúvidas. Ela organizou reuniões, ouviu reclamações, e encontrou soluções que respeitavam tanto as necessidades dos moradores quanto a urgência da preservação. Enquanto isso, no cerrado, a família de Sol crescia. Os filhotes, agora jovens leões, exploravam territórios cada vez mais amplos, mas sempre próximos ao vilarejo, como se reconhecessem aquela comunidade como parte do seu lar. Às vezes, em noites de lua cheia, os moradores ouviam os rugidos suaves e sentiam a presença dos grandes felinos protegendo as bordas da mata. Porém, nem tudo era simples. Uma série de tempestades fortes atingiu a região, causando inundações inesperadas e deslizamentos de terra em algumas áreas. Isso trouxe um desafio enorme para a comunidade: como proteger o cerrado e as pessoas ao mesmo tempo. Algumas trilhas ficaram intransitáveis, as plantações sofreram danos e os animais migraram para outras áreas, criando um desequilíbrio temporário. Foi nesse momento que a coragem e a determinação de Caramelo, mesmo ausente fisicamente, pareceram guiar a todos. A protetora organizou equipes para reconstruir as trilhas e ajudar os agricultores, enquanto a bióloga coordenava estudos para entender os padrões climáticos e planejar ações futuras. A comunidade, unida, sentiu que estava vivendo um capítulo importante, como se fosse uma prova de que o legado deixado pelo cachorro de rua e seu amigo leão era maior que qualquer adversidade. Em meio a esse cenário, a protetora descobriu que sua ligação com Caramelo ia além da amizade. Ela sentia uma missão, um chamado para continuar o trabalho que ele iniciou. Decidiu criar um centro de acolhimento para animais feridos ou abandonados, inspirado na história de resgate e cuidado que marcou a vida do cachorro Caramelo. O centro seria também um espaço de aprendizado para crianças e adultos, onde todos poderiam entender a importância do respeito e do amor incondicional. O processo de construir esse centro trouxe dificuldades. A verba era limitada, as permissões ambientais demoradas e o cansaço frequente ameaçava a motivação. Mas o apoio da comunidade, dos jovens e da bióloga foi fundamental. Todos doavam tempo, materiais e energia, conscientes de que aquele era um investimento no futuro. Durante as obras, uma nova reviravolta aconteceu. Uma seca prolongada atingiu o cerrado, deixando o ar pesado, o chão rachado e os rios quase secos. Animais migraram para outras regiões, deixando a comunidade preocupada.
A bióloga percebeu que a mudança climática já não era uma ameaça distante, mas uma realidade presente. A seca foi um chamado para que todos ampliassem sua visão e ações. A protetora, mesmo cansada, nunca desistiu. Inspirava os jovens com histórias de caramelo e sol, mostrando que desafios não eram obstáculos, mas sim oportunidades para crescer. Organizou mutirões para limpar as fontes de água, plantar árvores nativas e conscientizar sobre o uso responsável dos recursos. Em uma dessas noites quentes, sentada no banco do memorial, ela sentiu uma presença. Um som leve de patas na terra seca. Levantou os olhos e viu uma figura familiar. Um jovem leão se aproximava, olhos brilhando na penumbra. Parou a poucos metros, olhou para ela com calma e, como se quisesse agradecer, soltou um rugido suave antes de desaparecer entre as sombras. Esse momento trouxe emoção e um cheiro que trazia paz e esperança para todos que habitavam aquele pedaço do mundo. A comunidade reunia-se no centro do vilarejo, onde uma grande celebração estava prestes a começar. O centro de acolhimento, agora completamente construído, era um símbolo vivo da transformação que havia acontecido ali nos últimos anos. Era um espaço onde humanos e animais compartilhavam histórias, cuidados e sonhos. Caramelo, o cachorro caramelo que iniciará tudo com sua coragem e bondade, repousava tranquilo perto da entrada, suas patas cansadas mas ainda firmes, seus olhos brilhando com a sabedoria de quem viu a vida se desdobrar em milagres. A protetora, sua amiga inseparável, preparava-se para fazer um discurso. Seu coração batia forte, misturando emoções de alegria, gratidão e esperança. Ela olhava para a multidão, composta por moradores antigos, jovens líderes, visitantes da cidade e amigos da natureza, todos unidos pelo amor ao cerrado e pelo respeito à vida. A bióloga estava ao seu lado, pronta para compartilhar os avanços das pesquisas que ajudaram a preservar a biodiversidade local. Juntos, eles representavam a união entre ciência, cultura e carinho, os pilares que sustentavam aquela comunidade. Mas, antes que as palavras fossem ditas, algo chamou a atenção de todos. Um grupo de leões surgiu na entrada da celebração, liderado por Sol, agora um adulto imponente e sereno, e seus irmãos. Eles caminhavam com majestade, mas com uma gentileza que tocava profundamente o coração das pessoas. Era como se a natureza estivesse dando sua bênção, participando da festa de vida que acontecia ali. Caramelo levantou-se lentamente, aproximando-se dos leões com passos cuidadosos. O silêncio tomou conta do espaço, cada olhar fixo naquele encontro que simbolizava a harmonia entre mundos tão diferentes, mas tão interligados. Os leões circundaram Caramelo, como uma saudação, e em um gesto surpreendente, o líder se deitou ao seu lado, mostrando um respeito que transcende palavras. A protetora sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade imensa. Era o reconhecimento de uma jornada difícil, cheia de desafios, sacrifícios e aprendizados, mas que agora florescia em um futuro promissor. Ela começou a falar, sua voz firme, mas carregada de emoção. Contou sobre a enchente que quase levou o filhote de leão, o resgate corajoso de Caramelo e o impacto que aquele ato teve para todos. Explicou como a comunidade, inspirada por essa história, passou a respeitar e proteger o cerrado, aprendendo a conviver em harmonia com a fauna e a flora locais. A bióloga complementou, mostrando imagens e dados que comprovavam a recuperação dos ecossistemas, o retorno de espécies e o fortalecimento da agricultura sustentável. Falou dos projetos comunitários que garantiam o uso consciente dos recursos e da importância de cada pessoa naquele processo. Entre a multidão, crianças sorriam, olhos brilhando com a promessa de um mundo melhor. Os jovens líderes renovavam seus compromissos, sabendo que a responsabilidade de cuidar daquela terra estava em suas mãos. Os mais velhos, com a sabedoria dos anos, sentiam-se orgulhosos de ver como as tradições e os ensinamentos do passado encontravam lugar na modernidade, sem perder a essência. Depois do discurso, a celebração ganhou vida. Músicas e danças típicas do Cerrado preencheram o espaço, lembrando as raízes culturais que mantinham o povo conectado à sua terra. Pratos preparados com ingredientes locais foram compartilhados, sabores que traziam histórias e memórias. Caramelo, já cansado, deitou-se perto do centro, observando tudo com olhos suaves. Sentia a presença dos leões ao seu redor, a comunidade reunida e o futuro que despontava com força. A protetora sentou-se ao seu lado, acariciando-lhe o pelo, sentindo a paz que só o amor verdadeiro pode oferecer. Nos dias que se seguiram, a vida seguiu seu curso. A história de Caramelo,
Do filhote de leão e do vilarejo que mudou para sempre tornou-se um farol para outras comunidades. Grupos de pessoas visitavam o cerrado para aprender com aquele exemplo, levando para suas terras a inspiração e o compromisso de viver em equilíbrio com a natureza. A bióloga lançou um livro que contava toda a saga, ilustrado com fotos e relatos dos moradores. A protetora fundou uma rede de centros de acolhimento, espalhando o cuidado e a proteção por várias regiões do país. Mas o mais importante era o que não se via facilmente: a transformação profunda nos corações das pessoas. O medo deu lugar à coragem, a dúvida à fé, o individualismo ao coletivo. Caramelo tornou-se símbolo de uma nova era, onde o amor e a ação caminhavam juntos. Em uma manhã clara, quando o sol ainda aquecia lentamente a terra, Caramelo levantou-se pela última vez para caminhar até a borda da mata. Lá, ele olhou para o horizonte, onde o cerrado se estendia em ondas verdes e douradas. Sentiu o vento acariciar seu pelo, o cheiro das folhas e da terra, o som distante dos pássaros e dos leões. Fechou os olhos por um instante, como quem agradece por tudo que viveu e ensinou. Sentiu a presença de seus amigos, humanos e animais, unidos pela mesma vontade de proteger aquele paraíso. Com um suspiro suave, Caramelo voltou para junto da protetora, pronto para descansar, sabendo que seu legado estava seguro, forte e vivo. Que as gerações futuras continuariam a cuidar do cerrado com o mesmo amor e dedicação que ele sempre teve. A história do cachorro Caramelo e do filhote de leão resgatado na enchente transformou-se em um hino de esperança, mostrando que, mesmo nas dificuldades, a coragem e o amor podem mudar o destino. E que, às vezes, a maior força do mundo vem de um coração simples, fiel e cheio de coragem. Fim. Você chegou até aqui? Então comente nadar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.